querido, boa noite, bom dia, no seu horário que você vai assistir aí o nosso Papo na Quarta. E desde já louvamos a Deus pela sua vida e esperamos que o papo que nós vamos bater hoje seja abençoador para a sua vida. E o papo que nós vamos bater hoje, a temática será Motociclistas de Cristo, um braço para a evangelização. E para bater esse papo nós convidamos o nosso irmão, o presbítero João Marcelo Noronha, presbítero aqui na Igreja Presbiteriana Vinho Novo, aqui em Brasília. Presbítero João, alegria tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Papo na Quarta e, por favor, dê a sua saudação aí para os nossos irmãos. Muito obrigado, pastor. A alegria é toda minha, o privilégio é todo meu de estar aqui com vocês para falar de um assunto que enche o meu coração de alegria, né, e que faz parte da nossa rotina, e compartilhar um pouquinho do que nós vivemos nesse ambiente motociclístico aí, proclamando o Evangelho da Verdade. Muito bem, meu irmão, que alegria tê-lo aí. E, por favor, para iniciar o nosso papo aí, como é que surgiu os motociclistas de Cristo? Quando a gente fala de motoclubes cristãos, pastor, a gente está falando do ano 2000 para cá. Então, os primeiros movimentos foram organizados, né, do ano 2000 para cá. Né? Começou ali no Rio de Janeiro, com o motoclube, Belo Horizonte. E logo em 2001, o primeiro motoclube cristão em Brasília surgiu com o nome Tribo de Levi. Foi o primeiro motoclube, né, que começou. E aí o que acontecia era que em Brasília tinham alguns ambientes, alguns points do motociclismo na cidade, e os motociclistas se reuniam e até um dia que nós vimos um acidente acontecer. Um rapaz empinando uma moto e tal, levou um tombo e tal, se acidentou, bateu num carro. Enfim, e isso, naquele momento ali de fragilidade, de reflexão em cima daquele acidente, nós pensamos, tem gente aqui que está morrendo e a gente poderia estar proclamando o Evangelho, né? Poderíamos estar compartilhando o que nós temos de mais precioso, e nós não estamos fazendo isso. E aí nós começamos a nos organizar, né, para fazer um evangelismo mais efetivo, mais planejado, né? E aí, como tudo era muito novo, a gente foi conhecendo o ambiente e traçando estratégias ali. E aí, a partir desse primeiro motoclube, outros motoclubes surgiram, porque o ambiente motociclístico ele é formado de alguns nichos, né? É muito interessante isso, né? Tem aqueles motoclubes, por exemplo, que são formados por pessoas que fazem parte da mesma profissão ou da mesma empresa, né? O Motojus. Motojus é um motoclube de servidores da Justiça Federal, né? Então eles ali juntaram aqueles membros ali, aqueles que gostam de moto e fizeram daquilo ali um evento, né? Enfim, usam o mesmo colete, se vestem da mesma forma, enfim. E tem aqueles motoclubes que nós falamos que são mais tradicionais, né? Os motoclubes surgiram com essa cara, né? Usando coletes, ostentando um brasão, protegendo uma bandeira nos Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra, no período de grande depressão nos Estados Unidos, que os militares davam baixa da Segunda Guerra e aí não tinham mais o que fazer, né? Voltavam da guerra e estavam ali, e eles acabaram se juntando, e a motocicleta foi o motivo do ajuntamento deles. E como eram militares, né, os motoclubes começaram a se formar sob base de hierarquia e disciplina, assim como é no quartel. E os motoclubes começaram a surgir. Alguns motoclubes depois debandaram aí para marginalidade e tal, mas a tradição dos motoclubes surge daí. E alguns clubes existentes hoje no Brasil vivem essa tradição, acreditam nessa tradição, vivem sob as mesmas características, né? E o Missionários Motoclube Cristão, que é um motoclube na qual eu faço parte hoje, sou o diretor da subsede em Brasília, o nosso foco evangelístico são exatamente esses clubes, né? E aí isso diz muito a respeito da identidade que o clube precisa ter para conquistar o direito de ser ouvido nesse meio, né? Para que a gente tenha espaço ali para proclamar o evangelho para aquele nicho, para aquele grupo, né? E aí a gente vê em Brasília hoje muitos clubes, e no Brasil muitos clubes cristãos, muitos clubes evangélicos, né, com os nomes mais diversos aí, e que atingem outros nichos, né? A gente vê hoje a mão de Deus assim, né, como se fosse Deus direcionando cada clube assim com a sua identidade e com as suas estratégias, de forma que todo o ambiente motociclístico
né, fosse alcançado pelo Evangelho. É bem interessante isso. E a nossa missão é a missão com os motoclubes da linha tradicional, né, os motoclubes old school. E aí, por isso, nós também preservamos a tradição do biker, né? Obviamente, preservamos as tradições até que elas se encontrem, né, com o Evangelho, né? Se alguma coisa bate, confronta com o Evangelho, obviamente a gente abre mão dessa tradição, ficamos com o Evangelho, né, porque nós acreditamos que o Evangelho é a nossa essência, né, e a tradição biker é somente a nossa metodologia de evangelismo, né, a nossa identidade. Dentro deste grupo que você está trilhando, dessa missão, vocês têm, assim, pessoas de diversas denominações ou apenas da presbiteriana? Isso, o nosso clube, o motoclube, é interdenominacional, né? Nós temos muitos membros presbiterianos, porque eu sou um dos fundadores, naturalmente, as pessoas vão se juntando, especialmente no início do motoclube, né? Muitos membros migraram para igrejas reformadas, sejam presbiterianas ou outras igrejas e tal, mas o motoclube ele é interdenominacional. Temos presbiterianos, temos batistas, temos assembleanos, né? Certo. E dentro dessa gama de várias denominações aí, quais as dificuldades que vocês encontram hoje para cumprir com o ID de Jesus dentro deste braço de evangelização? Certo. Pastor, dentro desse nicho que nós nos propusemos a impactar com o Evangelho, né, a dificuldade que a gente encontra é porque alguns clubes são clubes até marginalizados, né? Então, com prática de atividades ilícitas e tal. E aí a grande dificuldade que a gente tem é porque é o acesso a esses clubes, né? Que aconteceu alguns anos atrás. O Missionários tem 14 anos, está fazendo 14 anos no dia de hoje. Hoje, parabéns, então. Muito obrigado. E nesses 14 anos nós viemos ali, né? A gente fala que a gente foi abrindo a clareira, né? Com o facão, abrindo a clareira e tal, né? Para que a gente possa transitar numa trilha, né? E então a dificuldade é isso, é o paradoxo que tem do Evangelho com a marginalidade muitas vezes, né? Dificilmente nesses ambientes nós conseguimos pregar o Evangelho publicamente. Então dificilmente eles vão na nossa sede num culto nosso, né? A gente chama o nosso culto, nossa reunião semanal de PESCO, né? Que é Palavra, Estrada, Social, Comunhão e Oração. É o nosso culto que acontece toda quinta-feira com uma liturgia reduzida. Dificilmente esse pessoal vai no nosso PESCO para ouvir a palavra sendo pregada publicamente. O evangelismo com eles acontece de forma, a gente chama pesca com vara, né? Dá uma vara para cada um e cada um vai estreitando os laços de amizade, né? E através do relacionamento individual, né, nós evidenciamos o evangelho, né? Nós temos muitos testemunhos e muitos frutos desse trabalho. Você já até começou a responder uma outra pergunta que eu iria pontuar aqui. Quais são as estratégias que vocês usam, né, para alcançar esse grupo? Isso, é exatamente isso, né? A gente, com a experiência, né, ao longo da estrada aí, desses anos, nós vimos que muito dificilmente esse tipo de motociclista que faz parte do nosso foco evangelístico vai comparecer no nosso culto, né? Ele vai ouvir o evangelho sendo pregado publicamente, né? Então, nós desenvolvemos essa metodologia da pesca com vara, né? Tentando capacitar os nossos membros a defender a sua fé, a falar do evangelho de forma clara, né? a estreitar os laços de amizade, né? Para que esse evangelismo seja efetivo dessa maneira, né? Individualmente, estreitando os laços de amizade. Nós fazemos algumas visitas na sede desses motoclubes, sempre permanecemos um tempo ali fazendo aquele social, justamente para dar oportunidade de estreitar os laços de amizade, enfim, né? Então é dessa maneira que nós levamos o evangelho para os motociclistas. Vocês têm, assim, um texto bíblico base para que possa ser divulgado? Olha, nós cremos nisso, com base nisso. Vocês têm um texto bíblico aí? Nós temos, pastor. Nós temos um texto que nos inspira muito, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, nos versículos 22 e 23. A palavra diz assim, ó: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele.
esse texto nos inspira, né, nos encoraja para a caminhada, né, e dá sentido para a nossa rotina, né, mostrando que às vezes é importante a gente se fazer um deles, né, para poder alcançá-los, né, e guardando o Evangelho, preservando a nossa essência. Meu presbítero, o papo está fluindo tão rápido aqui que já estamos caminhando para o final do nosso quadro, mas certo. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Como você disse, hoje está completando 14 anos. Isso. E aí a minha pergunta, nesses 14 anos, podemos elencar aí alguns frutos, pessoas que foram alcançadas? Sim. Pastor, nós temos muitos frutos, né? Graças a Deus. Eu até costumo dizer que é tão apaixonante essa atividade, porque a gente vê muito rápido os frutos do nosso trabalho, né? Então é apaixonante por esse motivo. Mas eu tenho um testemunho muito interessante de um rapaz, um membro de um desses motoclubes, né, tradicionais, que eles são muito assim fechados, sabe? Bem assim, com carrancudos até, né? Enfim, da forma deles. E nós íamos com muita frequência na sede desse pessoal. Algumas vezes a gente era bem tratado, outras vezes nem tanto, mas a gente estava sempre lá. E eu me surpreendi numa segunda-feira que esse camarada me ligou, né? Ele não tinha o meu contato, eu particularmente não tinha passado o meu contato para ele, mas ele me ligou. E aí o meu apelido no motoclube é Johnny, né? João Marcelo ninguém conhece, é o Johnny. Ele me ligou e falou: Johnny, cara, beleza e tal. E aí cara, comigo as coisas não estão muito boas não, desse jeito. E aí informou que ele tinha um irmão, o irmão dele praticava lá motocross, tinha isso como hobby, e sofreu um acidente, caiu de uma altura, quebrou a coluna em dois, as costelas todas de um lado, enfim, um acidente bem grave. Ele estava hospitalizado, ele tinha ido lá no hospital e viu aquela cena do irmão naquela condição e ficou muito impactado com isso. Ele usou até a expressão assim: eu sou forte para muitas coisas, mas quando eu vejo um dos meus nessa condição aqui, eu fico abatido, né? E aí eu conversei com esse rapaz, né? Falei para ele: olha, meu irmão, primeira coisa que eu quero falar para você é que eu me comprometo em oração, né? Eu me comprometo de orar pela saúde do seu irmão, pela restauração dele. Depois é o seguinte: existe um Deus, eu não sei o que você crê no seu coração, mas existe um Deus que ele é todo poderoso. Eu não estou falando que ele vai curar, né? Mas ele pode curar. E é com essa oração que nós faremos, né? Enfim, e foi essa conversa. E depois eu fiquei pensando: por que esse cara me ligou, né? Bom, eu era apenas um conhecido dele. Certamente ele tem muitos outros amigos, né? Mas ele ligou porque através da nossa pouca relação, ele viu o tamanho do nosso Deus. Amém. Né? Ele me ligou porque nós resplandecemos a face de Cristo quando nós estivemos juntos, e esse é o nosso papel. E a partir daí foi muito interessante porque eu me comprometi comigo mesmo ele ficou hospitalizado 7 meses, o irmão dele. Uma vez por mês eu ia lá no hospital e orava com ele. Eu nem falei com ele. E uma das vezes eu encontrei a mãe e a irmã dele lá. E aí encontrei, ela cumprimentou e tal, e ela comentou com ele: olha, encontrei o Johnny lá, seu amigo lá, orando pelo fulano e tal. E aí ele me ligou, porque na cabeça dele, o que leva uma pessoa a sair da sua casa num sábado à tarde para orar por alguém no hospital que nem conhece, né? E a partir disso, pastor, esse camarada que a conversa com ele era meio truncada, né? Como eu disse no início, ele é um cara muito fechado e tal. As barreiras foram derrubadas, né? E hoje eu trato todo tipo de assunto com ele, em especial sobre o Evangelho, sobre Jesus, né? Eu me lembro de uma conversa prévia que nós tivemos com ele, que eu tive com ele. Ele falava assim: Johnny, é o seguinte, esse negócio de Jesus aí, algumas pessoas precisam disso para viver bem. Outras pessoas não precisam, como eu, por exemplo, não preciso. Tá tudo legal, meu irmão. Tranquilo. Essa era a conversa dele. E a partir desse episódio, a conversa dele mudou completamente. Ele me deu a oportunidade de falar um pouco mais, de falar o que tem no meu coração, quem é esse Jesus, né? Então hoje eu tenho toda essa liberdade, né? E caminhamos dessa forma. Então é dessa forma que o evangelismo funciona no nosso meio,
né? O Senhor, a gente vai lá, nós fazemos a aproximação, nós buscamos o estreitamento dos laços de amizade e o Senhor vai abrindo portas e nos dando oportunidade de falar do amor dele. Amém. Muito bem, batemos um papo aqui com o presbítero João Marcelo Noronha, da Igreja Presbiteriana Vinho Novo aqui em Brasília, sobre motociclistas de Cristo, que ele há mais de 14 anos está à frente aqui. Meu presbítero, Deus abençoe. Amém, pastor. Com alegria tê-lo aqui. Toda e minha. que esse ministério que tem alcançado vidas aí continue sendo profícuo. Amém. Deus use você para abençoar outros. Por favor, Amém. dê as suas considerações finais aí para os nossos irmãos. Amém. Pastor, eu queria agradecer a grande oportunidade. Eu falei para o pastor aqui o seguinte, nós temos membros no Motoclube da 2ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga, da 3ª Igreja, e está faltando membro da 4ª Igreja. Né? Então, O presbítero Reinaldo vai providenciar. Vai para lá. Eu queria agradecer e pedir que cada um de vocês que estão nos assistindo, que se comprometam em oração conosco, com o nosso trabalho, orem pelo nosso trabalho. Né? E aqueles que são entusiastas da motocicleta, vá ao nosso motoclube. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras lá no Núcleo Bandeirante, na nossa sede, no setor de indústrias ali, Bernardo Saião, onde fica a nossa sede, toda quinta-feira às 20 horas. Né? Estão todos convidados. Nós temos um site, Missionários MCC, que é motoclubecristão.com.br. Temos também nossa página no Instagram para as pessoas conhecerem um pouco mais o nosso trabalho. Lá tem fotos, tem alguns textos explicando um pouco mais o nosso trabalho, as nossas ações sociais, enfim. Estão todos convidados a nos conhecerem mais de perto. Querido, ore por esse ministério que tem alcançado vidas aqui na região e certamente Deus há de ouvir a sua oração. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Tendo a oportunidade, faça uma visita aqui à 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga, uma igreja bíblica, amorosa e receberá você com toda alegria. E tendo a oportunidade, nos siga aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo Papo na Quarta. Tchau, tchau.